Olá, minha gente. Hoje vamos falar um pouco sobre negociação coletiva. Primeiro assim, sempre conceituando o que é uma negociação, não é? A negociação, ela pressupõe que as partes que estão interessadas em determinado tema sentam e discutam. Cada um, evidentemente, puxando a sardinha para o seu lado, para o seu interesse, e pressupondo também que as duas partes estão dispostas a cederem. Porque não há negociação se eu não ceder uma parte ou outro lado não ceder. Então, vamos falar então do nosso papel enquanto negociadores, representando os trabalhadores, o movimento sindical dos trabalhadores. E nossas negociações coletivas, nós temos a negociação tanto do setor privado como as negociações coletivas do setor público. E a diferença nisso? Evidentemente que a negociação do setor privado, nós iniciamos lá no passado, toda a nossa luta para... O movimento sindical começou no Brasil lá por volta de finalzinho da década de 1860, 1870, por aí, começou o movimento sindical, 1902 já com realização de greves, ou seja, a partir daí nós começamos a ter um papel de representação dos trabalhadores no Brasil e começa já os processos de busca de melhores condições de trabalho, de salário e tal, então começa aí o processo de negociação. Claro que só depois de muito tempo é que conseguiu se sentar nas mesas de negociação, nas mesas com os patrões para negociar. Enquanto que o setor público é muito mais recente. Quem negociava antes da legalização, do reconhecimento do sindicato do setor público, o que foi assegurado e garantido na Constituição de 1988, o artigo 37, então fala da organização dos trabalhadores do setor público, que até hoje não foi regulamentado esse artigo. Por exemplo, o direito de greve, o direito da negociação coletiva, ainda não está regulamentado, embora nós já temos isso, o reconhecimento da Convenção 151 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que trata exatamente da negociação e da organização dos trabalhadores do setor público, fala da negociação, fala do direito de greve e tal. Isso já foi aprovado no Congresso, ou seja, nós já somos signatários desta convenção, mas ela está na gaveta da presidência para ser homologado. Até hoje está lá já há muito tempo, desde o governo anterior, está lá para ser homologado, até hoje não foi, e o movimento sindical também não tem feito, tem agido de forma, vamos dizer assim, unida para poder fazer com que a presidência homologue essa convenção, até porque há divergência no movimento sindical quanto vamos dizer assim, a forma de organização das negociações, do dia de greve, há divergência no próprio movimento sindical, por isso está lá parado até essa questão da homologação, mas já alguns sindicatos já trabalham com, vamos dizer assim, aquilo que foi conquistado através da Convenção 51 da OIT. Bem, a diferença, então, entre negociar com o setor público e o setor privado, evidentemente, a experiência do setor privado de negociação é uma experiência que vem, como eu disse anteriormente, então já com práticas importantes numa mesa de negociação. Eu gosto muito de citar, até por conhecimento mais próximo, porque participei de mesas de negociação dos bancários, particularmente no então Banco do Estado de São Paulo. Eu fazia parte de uma chamada executiva, a gente sentava na mesa de negociação para negociar com os nossos gestores. Nós fomos avançando muito, porque a princípio a gente sentava numa mesa de negociação com dificuldades, às vezes, da compreensão da economia, mais profunda assim, da economia, da questão jurídica. E normalmente, né, os patrões levavam lá para uma mesa de negociação os seus prepostos, os gestores públicos também com seus prepostos, e levavam uma assessoria jurídica, uma assessoria econômica,
até que nos despertou, evidentemente, o lado do trabalhador, que nós tínhamos que negociar, já a primeira negociação é assegurar que nós também teríamos representantes do jurídico e da área econômica para sentar na mesa ao nosso lado para nos assessorar na negociação. Bom, com isso, tivemos uma grande evolução nas negociações em alguns setores da economia no Brasil. Por exemplo, você pegar os metalúrgicos, você pegar bancários, você pegar petroleiros, você pegar outras categorias que avançaram muito nas negociações coletivas. Apresentando, evidentemente, uma pauta de reivindicação que, obviamente, tem que ser previamente aprovada em assembleia da categoria, isso é a lei, é o cumprimento de lei. Apresenta lá essa pauta, ela dividida, distribuída em temas das condições de trabalho, tema de saúde, tema de jornada, temas econômicos. Então isso enriquece demais o processo de negociação, você vai discutindo por temas, você monta toda uma estratégia, que evidentemente que a parte patronal também vai montar, mas você monta uma estratégia de estar discutindo os temas que você considera que vão avançar mais, para depois cair no final nos temas econômicos, que são os temas mais complicados. E tendo claro que a negociação coletiva, ela avança ou não, à medida que você tem os trabalhadores organizados ou não. Não adianta eu ir para uma mesa de negociação de uma determinada categoria e achar que chega lá, eu vou falar grosso, eu vou bater na mesa, vou exigir, porque o patrão tem muito bem todas as informações se realmente aquela categoria que o sindicato representa está bem organizado ou não. Por isso, eu sempre digo o seguinte, o sucesso de uma negociação coletiva está exatamente na capacidade dos nossos sindicatos em organizar os trabalhadores. Evidentemente que não basta eu ter os trabalhadores da minha categoria lá organizados, muito bem organizados, se precisar para ir para o enfrentamento, está lá preparado. Isso, evidentemente, que o patrão vai estar atento a isso, mas é preciso também que nossa categoria, nossos trabalhadores, nossas entidades sindicais, façam um trabalho com a sociedade. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se nós vamos para um enfrentamento, vamos para uma greve, é preciso que a sociedade esteja preparada para aquele momento. Imagina vocês uma greve de condutores dos ônibus coletivos. Ora, eu tenho que no outro dia cedo trabalhar e não tem ônibus. Como é que é? Se essa sociedade não estiver preparada, sabendo que vai ter uma greve, por que vai ter a greve? Imagina os bancos, isso acontece muito, os bancários decretam greve, o trabalhador vai lá para fazer o empréstimo, para fazer um pagamento, não dá para pagar no caixa eletrônico, ele tem que entrar na agência, a agência está fechada, isso cria um tumulto, cria uma confusão, cria uma antipatia da sociedade de modo geral, mas desde que ela esteja preparada, ela esteja sabendo, o sindicato discuta com a sociedade, distribui boletim não só para essa categoria, mas também para a clientela daquele banco ou para todo o povo que depende de um coletivo e tal. Isso vai, com certeza, facilitar um pouco mais a compreensão da sociedade para aquele movimento que nós estamos fazendo. Nós temos alguns exemplos significativos, né? Isso estou falando do setor privado, mas não é diferente do setor público. E o setor público com muito mais responsabilidade do ponto de vista da sociedade, porque, afinal de contas, o serviço público é para o público, não é? Daquele município, daquela cidade. Se ele faz uma greve na saúde, nós temos passado por algumas greves, né? Se ele faz uma greve na saúde, a pessoa está com um problema de saúde, está com uma doença, está precisando fazer um exame, está precisando fazer uma consulta, vai lá, não tem atendimento. Imagina que caos que cria isso. Ora, mas se eu estou discutindo com a sociedade, se eu estou trabalhando, e aí precisa de ter também a compreensão, que até a lei exige, embora ainda não está regulamentado, mas que uma parcela daqueles trabalhadores tem que estar atendendo sob pena de, na questão da saúde, de chegar num caos total. Mas mesmo assim você vai enfrentar mais filas, você vai demandar muito mais tempo para poder marcar aquela consulta, etc. Então é preciso que eu esteja conversando com a sociedade. Eu me lembro de uma greve
numa cidade do interior do estado do Paraná, a qual eu tive a honra de estar presente, de participar lá uma parte desse movimento, a convite, e o pessoal, os servidores públicos, os trabalhadores do serviço público da prefeitura, eles acamparam em frente à prefeitura e discutindo com a sociedade, conversando e tal, e teve lá uma passeata onde a cidade não é tão grande, mas 70% da sociedade acompanhou aquela passeata, mobilizou, parou a cidade toda em apoio aos grevistas, aos trabalhadores do serviço público. Mas eles veio trabalhando todo o tempo, explicando à sociedade o que estava acontecendo, que o prefeito não queria dar um tostão de aumento, por outro lado contratava seus assessores sem concurso, com altos salários, muitas vezes 3, 4, 5 vezes maior do que o salário de carreira, etc. E ganhou o apoio da sociedade. Então é isso, é preciso que numa negociação coletiva não é só imaginar que vai sentar na mesa com o gestor público ou com o patrão e que teremos sucesso. Não, só vamos ter sucesso se tivermos organizados, os trabalhadores organizados e ao mesmo tempo a sociedade consciente do que está acontecendo, a sociedade acompanhando o que está acontecendo. Para isso, evidentemente, você tem que usar a mídia, você tem que usar carros de som, você tem que usar panfletos, panfletagem na cidade toda, no comércio, em todos os lugares. A partir daí, sim, aí você vai sentar, você preparou esse momento da negociação, você vai sentar na mesa com o patrão, de preferência, há que se, antes de tudo, negociar, já começa com a negociação, negociar critérios de participação nessa negociação. É preciso saber que quantidade de representação que terá o patrão, que nós temos no mínimo o direito da mesma representação, ou até mais. É preciso que entre nós, os trabalhadores, porque o patrão faz isso muito bem, é preciso nós termos ali o líder que vai coordenar as negociações, que pode ser o presidente ou qualquer outro cargo, desde que seja a pessoa que esteja mais preparada. É preciso que outros participantes da mesa também estejam muito bem preparados, cada um exercendo o seu papel, sempre tendo a compreensão de que tudo tem que passar pelo coordenador, o líder tem que estar ali mostrando como sendo o líder mesmo, mas eu posso estar do lado ajudando, acompanhando, sugerindo, pedindo a palavra, argumentando, ajudando a argumentar. Isso é fundamental numa negociação. Isso tanto do ponto de vista do serviço público quanto do ponto de vista do setor privado. Veja que a lei nos assegura para o setor privado que o direito de negociar, aliás, o patrão tem a obrigação de sentar para negociar. Ele pode até não querer, mas se você, a lei te garante o direito de negociar. Se ele não quiser, você vai, você vai forçar ele a aceitar. Ele, evidentemente, se ir para uma greve, um desgaste que ele vai ter tão grande ali na produção, o desgaste que ele vai ter perante a sociedade, ele, de modo geral, a classe patronal do setor privado quer negociar. Claro que não é de graça, quer negociar porque não tem muita alternativa de fugir da negociação. Agora, uma coisa fundamental na mesa de negociação é aqueles que participam da mesa, os dirigentes estão ali, os militantes participando da mesa de negociação, tenha um grande conhecimento daquilo que está sendo negociado, da pauta de reivindicação. Tem que ter um grande conhecimento daquilo que ele já conquistou, um grande conhecimento daquilo que ele quer ampliar. Para isso ele tem que preparar, tem que argumentar. Por isso que não se deve ir para uma mesa de negociação sem antes sentar os companheiros que vão participar da mesa. Aliás, é bom que até tenha, se é 5, 6, 7 que vai participar da mesa, são 5, 6, 7, é preciso que tenha mais alguns que possam depois ser suplente, porque vai que tem um problema de um dos companheiros da mesa não poder ir, então o suplente vai estar preparado para ir, mas tem que sentar, organizar, fazer uma simulação de negociação, por isso que tem curso de negociação coletiva. Nós temos vários cursos de negociação exatamente para ensinar como negociar, isso é fundamental. No setor público, mesma coisa, é preciso aprender a negociar, é preciso se preparar para negociar. Agora, quero dizer que
por incrível que pareça, por mais antagônico que possa ser, no setor público às vezes é muito mais difícil negociar do que no setor privado. Nós, principalmente nas prefeituras, encontra prefeitos arredios que não querem negociar. Não, a lei, não tem lei que ampara. A lei, né, está aí, eu falei da 151, da Convenção 151, mas, de qualquer maneira, o direito de negociar é um direito de negociar. Eu nunca me esqueço também, num curso que eu estava aplicando numa cidade do interior, não me lembro bem o estado, mas parece-me também que era do Paraná, e estava havendo uma greve dos servidores públicos, trabalhadores de serviço público daquele município. E teve na minha sala, assim, passou na porta da sala rapidamente uma pessoa, e eu dei uma olhada assim na sala e tal, eu normalmente até pergunto, ô companheiro, quem é você? Entra e tal, mas não deu tempo, ele passou rapidamente, e quando foi mais ou menos 6 horas da tarde, 15 para 6, os companheiros do sindicato, professor, agiliza aí, encerra, porque nós vamos ter uma entrevista agora ao vivo num programa aí numa rádio da cidade. Ah, tal, tudo bem, vamos lá. Aí ia falar sobre, vai discutir essa questão da greve que está acontecendo aí e tal. Bem, fomos no caminho inteirando, chega lá, participamos lá da entrevista ao vivo, estava eu na condição de professor da área sindical, estava lá o representante da central sindical lá da região e estava também o representante das indústrias, né? Do patronal. E participando lá do debate, vem lá as perguntas e tal, e aí teve um momento que o entrevistador me perguntou, professor, eu passei lá na sua sala e rapidamente eu vi que o senhor estava dando lá uma palestra sobre negociação coletiva. Então eu lhe pergunto, como resolver a situação que está vivendo aqui a prefeitura do nosso município? Estamos em greve já há mais de 10 dias, o prefeito, nós trouxemos ele aqui no programa, ele afirmou aqui publicamente que a prefeitura não tem condição de dar aumento, que é 0 de aumento, não tem condição e não adianta, ele não ia tirar da saúde, da educação, para dar aumento para os servidores. Como é que sai de uma situação dessa? Aí eu não tive dúvida em colocar claramente, não, tudo bem, eu tenho certeza, absoluta certeza, que nenhum servidor público, nenhum trabalhador aí na prefeitura quer tirar da saúde, da educação para aumentar o salário dele. Ele provavelmente ele vai até suportar ficar mais um ano, mais 6 meses sem aumento, porque ele não vai querer tirar da saúde, porque isso vai prejudicar inclusive a própria família dele. Mas vamos fazer o seguinte, propõe então para esse prefeito que ele abra os números da prefeitura para... Não precisa ser só o movimento sindical, monta aí uma comissão que tenha movimento sindical, que tenha OAB, que tem representantes da prefeitura, ou seja, vamos abrir os números da prefeitura e vamos ver o que está acontecendo. Se realmente não tiver condição, provavelmente com um acordo de que assim que a prefeitura solucionar esse problema, será repassado o aumento, não vejo nenhum problema. Isso também faz parte da negociação. Ora, é evidente que prefeito nenhum vai aceitar uma proposta dessa, negociar a proposta de abrir os números da prefeitura. Por quê? Porque todos eles têm lá um número muito grande de contratados, com salários muito altos, como já comentei em outro momento, e que ele não vai querer abrir mão daquilo. Então, ele não vai de jeito nenhum abrir os números, porque evidentemente ele está gastando em algumas coisas que poderia economizar e voltar para a questão da valorização dos servidores. Então, a negociação pressupõe tudo isso, ou seja, é preciso que tenha conhecimento do que está negociando, é preciso que eu esteja com a minha base organizada, a minha categoria, os trabalhadores da minha categoria organizados, é preciso que façamos, antes de qualquer movimento de embate, eu faça discussão, debate com os trabalhadores. Eu não posso jamais propor uma greve, evidentemente isso é lei também, sem passar por uma aprovação em assembleia. E pensar o seguinte, que nossa opção é negociar. Nós queremos negociar até exaustão. Agora, evidentemente, que não vamos admitir, primeiro, que patrão ou gestor queira tirar direitos conquistados. Segundo, que não queira dar aumento, que aumento é 0, não queira minimamente corrigir a inflação, que quando você negocia e corrige a inflação, você já entra perdendo, porque você está corrigindo o que passou. Então é preciso ter essa compreensão, ter essa capacidade de negociação, estar se preparando, estar estudando, estar fazendo simulação, que só assim eu vou conseguir avançar numa mesma negociação.
uma primeira conversa sobre esses assuntos de tamanha importância para a luta dos trabalhadores. Muito obrigado, um abraço a todos.